Um grampo telefônico divulgado em redes sociais deixou representantes diplomáticos dos Estados Unidos em péssima situação. No áudio gravado, eles discutem a formação de um novo governo na Ucrânia e dizem que a União Europeia deve se danar, mas usam um termo bem mais forte para isso. O clipe de áudio foi colocado primeiro no Twitter por um auxiliar do vice-primeiro-ministro da Rússia e foi encontrado também no YouTube. Ele mostraria a representante dos Estados Unidos para a Europa, Victoria Nuland, conversando com o embaixador do país na Ucrânia, Geoffrey Pyatt, sobre a situação ucraniana. Nuland disse que um líder oposicionista, o ex-campeão mundial de boxe, Vitaly Klitschko, não deve fazer parte de um novo governo. Ela diz também que um novo governo ucraniano deve ter o apoio da ONU e que a União Europeia que se dane. Absolut unacceptável. A porta-voz da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse que os comentários dos diplomatas americanos são totalmente inaceitáveis. Hoje, Victoria Nuland tentou se explicar. Ela disse que tem relações próximas com todos os líderes oposicionistas ucranianos. Sobre os comentários do enviado russo para a Ucrânia, que disse que a oposição está sendo manipulada pelos Estados Unidos, Nuland afirmou que isso é uma completa fantasia. A porta-voz do Departamento de Estado disse que Nuland se desculpou perante os colegas europeus. Nós conversamos agora com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Fora o palavrão que nós vimos aí, os norte-americanos falam tranquilamente sobre quem deve governar um outro país, no caso a Ucrânia. Eles têm o poder realmente, nesse caso específico, para dizer quem é que vai mandar na Ucrânia? Não deveriam, né? Afinal de contas, é um conflito. A Ucrânia pode-se considerar que é entre a Rússia e a União Europeia e, de repente, os Estados Unidos mandam sua representante para a Europa, negociar com a oposição, conversar com o governo e opinar com a maior desenvoltura a respeito da União Europeia. Poder de pressão eles têm, tanto assim que se movimentam dessa maneira. Agora, não deveriam ter. Agora, a gente pode perceber uma certa divergência entre os norte-americanos e os europeus. Os norte-americanos dizem, nós não vamos repetir o palavrão naturalmente, mas dizem que os europeus devem se danar. O que está havendo aí? Pois é, no caso específico, os Estados Unidos queriam uma punição dura à Ucrânia e a Europa não quer, porque ela teme que isso possa reaproximar mais ainda a Ucrânia da Rússia. A Rússia dá um auxílio econômico, mas não tem uma proposta política. A União Europeia tem uma proposta política, mas não tem auxílio econômico. Então, isso pode distanciar mais ainda a intervenção norte-americana da intervenção europeia pelo conflito existente e pela maneira como se referiram à União Europeia. Tanto assim que a Angela Merkel reafirmou a confiança na representante da União Europeia, que foi subestimada pela norte-americana, né? Moscou acusa Washington de incentivar um golpe na Ucrânia e ameaça agir para evitar essa influência norte-americana. Será que a gente está assistindo a um retorno da Guerra Fria, Emir? Não é exatamente Guerra Fria, mas como a gente já falou, a Rússia herdou um certo poder da União Soviética e agora está numa disputa, especialmente porque a Ucrânia tem fronteira diretamente com a Rússia. Então, não é a Hungria ou Tchecoslováquia, que é uma zona da Europa Oriental, é uma zona diretamente ligada à Rússia. Então, ela defende com unhas e dentes a influência dela sobre a Ucrânia. É uma caricatura do que já foi a Guerra Fria, mas não se deixa de ter elementos daquela época. Emir Sader, muito obrigado, uma boa noite.